Então, boa noite a todos. Nós vamos trabalhar com o NDVI e o NDRE. Nós vamos utilizar hoje as imagens do software do Sentinel, o Sentinel, satélite Sentinel. Nós temos outras opções que nós vamos ver ao longo ainda desse curso, mas eu tenho observado que a plataforma Sentinel Hub ela é a mais fácil e amigável de se baixar os dados das imagens do satélite, o que te permite não baixar uma imagem grande que é coletada pelo satélite, o que tem 700, 800 megabytes, quase chegando a 1 GB, né, as imagens, então é muito pesado para download. E pela plataforma Sentinel Hub nós já conseguimos baixar a imagem com o contorno. Com o contorno da sua área você baixa só o talhão que você quer, você não precisa baixar aquela imagem pesada das outras plataformas. Então a plataforma do Sentinel Hub ele é muito interessante, por isso nós estamos utilizando ela também. E ela tem uma outra vantagem que o Matheus irá mostrar daqui a pouco para vocês, que eu consigo já baixar os produtos L2A, que são produtos que já têm as duas correções, a de topo e a de superfície, correções atmosféricas, o que nos permite utilizar aqui no QGIS já direto, sem nenhum tipo de transformação ou correção. Tá? Então essa é uma das grandes vantagens e acelera o nosso processo aqui para o cálculo do NDVI e o NDRE, que são índices de vegetação, que se correlacionam muito bem com a produtividade da cultura e alguns outros parâmetros. Ele é muito utilizado também para geração da zona de manejo e a facilidade que nós temos para obtenção dessas imagens. É claro que nós temos o problema de nuvens, né? Se tiver um dia nublado em cima do talhão, nós não vamos ter a imagem. E um outro detalhe do Sentinel que eu acho interessante é que ele tem uma revisita de 5 dias, ou seja, a cada 5 dias eu tenho uma imagem da minha área com uma resolução de 10 metros nas bandas RGB, mais o infravermelho, e só que no Red Edge aí a resolução é de 20 metros, mas ainda é uma boa resolução. Tá? Então nós vamos agora aprender a baixar essas imagens por meio da plataforma Sentinel Hub e fazer o cálculo do NDVI, e aí depois eu volto para ensinar o NDRE. Vou passar a palavra agora para o Matheus Jacini, eu vou parar a minha apresentação e eu vou passar para o Matheus a palavra para ele poder apresentar para vocês, ensinar como baixar e fazer o cálculo do NDVI no QGIS. Matheus, é com você. Aqui no site do Sentinel, né, estamos aqui no meu browser, a plataforma para nós baixarmos os dados do Sentinel Hub. Eu marco Sentinel Hub, marco produtos L2A que eu já tenho as correções atmosféricas. Vou escolher as datas que eu quero aqui. Vou escolher de maio deste ano a junho. Posso escolher aqui o satélite que já escolhemos e posso mandar ele pesquisar. Localizada a imagem e a data, né? Você pode ver qual que não tem nuvem na sua área. Tá ótimo, Matheus, excelente aí a explicação, bem tranquilo, bom pessoal. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, nós vamos repetir agora aqui comigo esse processo adicionando o NDVI. Nós vamos trabalhar com as 3 imagens. E aí quem ficou com dúvida, nós vamos repetir agora, tá? Nós vamos repetir o processo e vamos recomeçar, só que agora aquele detalhezinho importante, nós vamos anotar as 3 bandas agora. Então nós fizemos agora com o Matheus esse formato de 2 imagens, nós vamos fazer com as 3 ao mesmo tempo agora, repetindo o processo e adicionando ao final do passo o cálculo do NDRE. Então aqueles que ficaram com dúvida vão repetir o processo todo agora para
Essa é uma parte muito importante, dada a facilidade de obtenção das imagens de satélites gratuitas, né? Então é muito utilizado. O que nós vamos fazer? Eu vou adicionar as camadas, são camadas raster. Então eu tenho esse símbolo aqui, ó, meu do lado esquerdo aqui, que está o raster, e também aqui, né, no menu camada, adicionar camada do tipo raster. Aí eu vou procurar nos 3 pontinhos lá na pasta do material do curso. Esta daqui, que ela era do curso que está no canal. Então são essas aqui. Eu tenho a banda 4, a banda 5 e a banda 8. Então nós vamos importar as 3 agora ao mesmo tempo. Abrir e adicionar. Close. Então podem fazer isso. Eu estou ajustando aqui. Veja que eu criei mais um grupo aqui para a nossa aula, para ficar organizado o material. Então o contorno e grade do dia 2, fertilidade de ontem e o NDVI e NDRE de hoje. Tá? Então o que é importante para nós no NDVI? Nós estamos trabalhando com um dia só, tá? Padrão americano, 3 de maio de 2021 é a data dessas imagens aqui. Eu vou clicar com o botão direito e renomear, similar ao que o Matheus fez ali, porque senão a gente não consegue enxergar direito o nome, né? Então vamos tirar uma parte aqui, tá? Vou deixar aqui até a banda 8. Isso é importante, essa definição aqui para nós de qual que é cada banda nesse momento inicial aqui. E a data, tá? Você imagina que eu esteja trabalhando com a cultura aí, vou analisar 5, 6, 7, 10 períodos desse mesmo ciclo. Então a data é extremamente importante aqui para nós não se perdermos. Tá? Então sempre vou deixar o nome, a data nos nomes dos arquivos. Sempre vou fazer. E o padrão é americano, tá? De trás para frente aqui que vem as datas das imagens, tá? Então organizando na sequência já, banda 4, banda 5, banda 8. Sempre coloque na ordem das imagens que você está trabalhando. Se você não anotar, corre o risco de você esquecer menos, né? Vamos dizer assim, que você não vai se perder tanto. Então, nós vamos mesclá-las, vamos reprojetá-las e vamos fazer o NDVI e vamos fazer o NDRE. Então, o mesmo procedimento. Então, adicionei as 3 camadas. Vocês repitam o processo aí, porque vai precisar agora da banda 5, tá? Que é a banda do Red Edge, para nós fazermos o cálculo do NDRE. Tá? Utilizando essa rampa de subida. Tá? Enquanto o pessoal vai adicionando essas camadas aí, eu vou mostrar aqui para vocês uns detalhes aqui do Sentinel. Tá? Esse aqui é o Sentinel, as informações do Sentinel, que é onde vocês podem ver as bandas. Quais são as bandas que tem no satélite Sentinel-2? Então eu tenho bandas com resolução de 2 metros, que é a banda 2, 3 e a 4, que é o Blue, Green e o Red. E a banda 8 é o infravermelho próximo. E aqui está o comprimento de ondas delas. Então nós estamos trabalhando, vocês já utilizaram com o cálculo com o Matheus, o Red, que é a banda 4, e o infravermelho, que é a banda 8. Agora nós vamos utilizar o Red Edge. O Sentinel ainda me disponibiliza 4 opções de comprimento de ondas. Na verdade 3 aqui, tá? Que a gente poderia utilizar para fazer o cálculo desse NDRE, ou Red Edge, que tá... O pessoal utiliza muito, seria o 705, 740 ou 783 nanômetros, porque o 8A ele já é maior do que esse infravermelho aqui, tá? Ele já está maior, comprimento de onda maior, que seria uma rampa de subida. Imagina, lembra do gráfico do semivariograma que nós estudamos ontem, nós vamos ver ele daqui a pouco de novo. Então, esses valores do Red Edge está na rampa de subida, tá? Então, isso aqui está na faixa 490, 560, 665, e aí depois ele sobe para 800. Então esse intervalo aqui, ó, de 665 a 842 é a rampa de subida entre o Red e o infravermelho, que é o Red Edge, entenderam? Tá? Então ele está entre a banda 4 e entre a banda 8, essa rampa de subida. O Sentinel ainda tem outras bandas que vocês podem ver, a 11, a 12 e aqui outras aqui também que podem ser utilizadas. Você consegue baixar todas elas lá pela plataforma Sentinel Hub lá que a gente recomenda. E ele já te dá até algumas opções de composições coloridas, com falsa cor, simples falsa cor. Com certeza, quando vocês fizerem geoprocessamento, vocês vão fazer essas combinações de cores lá. Tá? Então só relembrar esses dados importantes. Nós vamos trabalhar agora com a banda 4, com a banda 5 e com a banda 8. Todos adicionaram as 3 bandas?
ao QGIS. Então nós vamos fazer o mesmo procedimento, vamos repetir os passos agora para fixar bem. Então nós vamos em miscelânea, mesclar. Vou selecionar de entrada aqui as bandas. Olha, tem um monte de bandas aqui, tá? Aquelas que ficaram de ontem estão aqui no meu, de vocês talvez não. Então tá aqui, ó. Banda 4, banda 5 e banda 8. O que eu faço para anotar? Eu pego o meu bloco de notas, tá aqui do meu ladinho, ó, bloco de notas, e faço aquela anotação, tá? Então eu falo que a banda 4 vai ser a 01. A banda 5 vai ser a 02. E a banda 8 vai ser a 03. Arquivo, salvar como, vou salvar, só um minuto. Coloquei o nome ordem, banda, salvar. Essa ordem aqui é essa aqui, tá? Essa vai ser a 1, essa vai ser a 2 e essa vai ser a 3. Se você alterar, muda, tá? Entendeu? Então aqui a 4 é a 1. Se eu mudar aqui a ordem, muda a sequência. Ele reconhece essa sequência aqui como 1, 2, 3. Na hora que eu mesclar aqui, tá? Então você olha lá e coloca a numeração. Então eu salvei a ordem das bandas, ó. Então tá aqui. Vou deixar minimizado aqui, depois a gente volta a utilizar no cálculo. Dou um OK. O importante, coloque cada arquivo de entrada em uma banda. Pode ser que alguém tenha cometido algum erro aqui, esqueceu de marcar essa janela, que aí não dá para calcular o NDVI, que ele vai agrupar e colocar tudo num arquivo só. Aqui ele agrupa elas num arquivo, mas mantém separada, né? Junto, mas separado, dentro do arquivo. Não, a gente mescla, justamente a gente mescla primeiro, para senão teria que fazer uma de cada vez. E agora mesclada eu vou fazer de um arquivo só, entendeu? Então a gente junta, normalmente eu baixo as 8 bandas que tem lá, 9 que tem, coloco todas aqui, numero, organizo, igual o Matheus utilizou, que algumas vezes eu utilizo as falsas cores também. Então a 2, 3 e 4 normalmente a gente baixa, mas a 5 e a 8, né, dariam 5 bandas aí que normalmente a gente baixa lá da plataforma. Numera elas direitinho, deixa o arquivo para guardar e sempre faz igual, que aí você nunca vai esquecer, né? Sempre coloca todas sempre na mesma ordem, que você acaba fixando o conteúdo, tá? E aqui embaixo, isso, você teria que fazer cada uma delas individualmente, passado para o UTM, e depois procederia o cálculo normal lá na calculadora raster, sem problema. Funcionaria do mesmo jeito. É só aqui, a gente está fazendo uma operação a mais, ao mesmo tempo mostrando para vocês um comando, né? A gente poderia ter direto aqui calculado o NDVI, calculado, então, salvar no arquivo. Então, eu sempre salvo NDVI. E aí vai vir a data agora, o padrão da imagem. 5/3. E caso aqui vai ser o mesclado. Porque depois quando eu voltar para olhar essa imagem, eu sei que ela é o NDVI, ou perdão, aqui ainda não é NDVI, tá? Perdão. É 2021 5/3 mesclado. Tá? O NDVI vai ser o próximo depois. Salvar, executar. Vou fazer os dois de novo aqui, porque eu não fiz quando você estava fazendo. Então eu vou repetir aqui rapidão. Deixei para fazer tudo aqui de novo. Então ele liberou um arquivo mesclado aqui em cima, eu só vou trazer ele para dentro da minha pastinha aqui agora do meu grupo NDRE. Eu vou desabilitar os outros aqui, ó. Eu vou deixar aqui, tá, para o pessoal ver a sequência, né, que a gente está fazendo. Então tá mesclado aqui agora. Agora nós vamos salvar, exportar, salvar como, vamos salvar aqui para o UTM, que é o 32721, vou salvar no arquivo com o mesmo nome, 2021, 3 mesclado, coloco o UTM lá no final para você lembrar que é o UTM, ele já muda as coordenadas aqui, ó, e ok. Estou repetindo o processo que o Matheus fez, só que agora com as 3 camadas ao mesmo tempo. As 3 bandas, tá? Camadas, 3 bandas. Então aqui tirei mais uma, fiquei com o TM na sequência. Agora a gente procede o cálculo. Vamos repetir o cálculo lá na calculadora?
raster, calculadora raster, igual o Matheus fez. Abre o parênteses. NDVI é a banda 8. Bloco de notas. Banda 8, pode falar. Então, com o TM, a gente vai repetir o cálculo do NDVI na calculadora raster. Fórmula vocês já viram, tá? Então, é a banda 8, que agora é a 3, menos a banda 4, que é a 1, fecha parênteses, divide, abre, banda 8, que é a 3, mais a banda 4, que é a 1, fecha parênteses, expressão válida. Estou repetindo o NDVI, tá? Então, vou pôr aqui a 2021 mesclado TM. Eu vou mudar aqui, em vez de ser mesclado agora, vai ser NDVI. Mantenho a data. Porque assim a gente está fazendo pontualmente aqui, mas fazemos sempre de muitas imagens ao mesmo tempo, de vários períodos, para analisar o desenvolvimento da vegetação. Até encontrar o ponto de saturação desse índice, para a gente ver qual que melhor se correlaciona com a produtividade, qual momento, por exemplo. Salve. Tá aqui, ó, Carlos. Ó, você fez com as 3 bandas igual eu, na mesma sequência? Então é a banda 3 menos a banda 1, nessa ordem aqui, dividido, abre parênteses, banda 3 mais banda 1. E aí é só dar um OK. Eu vou copiar aqui a fórmula, se precisar repetir. Então já está lá agora o NDVI, mesmo igualzinho que o Matheus fez. Igualzinho, tá? Simbologia, banda simples, falsa cor, vocês já viram aí como fazer, discreto. Pode ser 2 casas após a vírgula. Ajustando aqui a legenda. 0.2, 0.4, 0.6 e 0.8. Já dá um aplicar. Em transparência, valores sem dados, 0. O professor foi muito rápido. Foi rápido. Vamos repetir todo o processo aqui. Mas não tirou o fundo? Ah, tem outra marcada aqui. Pronto. Repetir o que o Matheus tinha feito, só que com as 3 bandas agora. Todo mundo conseguiu chegar aqui junto comigo? Vamos fazer o Red Edge agora, que é o diferente. Simples. Calculadora raster. Vou pegar a fórmula aqui e jogar ela no chat aqui primeiro, tá? Então, o NDRE é o Edge, né? O Red Edge, menos o Red, dividido pelo Edge, mais o Red. É muito similar à fórmula do NDVI. Nós só vamos substituir a banda 8 pela banda 5, que agora é a 2, tá? Então, no lugar da banda que era o infravermelho próximo, a gente vai colocar o Red Edge, tá? Que é o vermelho da borda, o vermelho da rampa de subida, né? Tem vários nomes que o pessoal dá para esse índice, esse comprimento de onda. Então, mesmo passo, raster, calculadora raster. Vou abrir o parênteses. Então, nós vamos lá. A banda agora é a banda 2, que é a banda 5, tá? Que é a banda do Red Edge, menos a banda 1, que é o Red, fecha parênteses, divide, abre parênteses, banda 2, que é a banda do Red Edge, mais a banda 1, que é a banda do Red. É isso, né? Faltou apenas dar um nome. Clica nos 3 pontinhos lá em cima. De novo, 2021. Não vai ser o NDVI, vai ser o NDRE. Mantenho a data, TM, NDRE. Então, a fórmula daqui, eu vou esperar um pouquinho, tá? Então, a gente fez a fórmula aqui com as 3 bandas, lembrando que a banda 2 agora é a banda do Red Edge e a banda 1 é a banda do Red. Então, banda 2 menos a banda 1,
fecha parênteses, divide banda 2 mais a banda 1. É um cálculo muito simples, né? A equaçãozinha é bem simples do NDVI, de outros índices. Existem um monte de índices, tá? Lá no canal tenho várias aulas fazendo diferentes cálculos de índices, até índices indicados para aquelas imagens de drone, né? Que é onde a gente tem só o RGB, o Red, o Green e o Blue. Então tem lá no canal mostrando alguns índices que podem ser utilizados nessas bandas, nessas imagens que tem apenas a banda do visível, né? Tem as bandas do visível. Posso dar um OK aqui para a gente ver o que vai acontecer? Todos estão juntos? Vou dar um OK que a gente repete. Então ele calculou agora o NDRE. Duplo clique, simbologia, banda simples falsa cor. Vamos tentar fazer igual para observar os mesmos padrões de comportamento, tá? O vermelho vai ser o 0.2, o laranja vai ser o 0.4. Ele já mudou aqui, mas não se assuste, o 0.6 e esse aqui o 0.8. Tá? Então ficou na mesma ordem que o anterior. Uma dica, vou mudar aqui só para ele dar. Quando os números estão pequenos, às vezes é melhor você colocar aqui a escala para você não se confundir com alterar a ordem aqui. Você começa de baixo para cima. 0.8, 0.6, 0.4 e 0.2. Aplicar OK. São imagens do mesmo dia, utilizando apenas dois comprimentos de ondas diferentes para o infravermelho. Tá? A diferença entre o NDRE e o NDVI. O NDVI ele satura muito antes, um pouco antes do NDRE. Vocês conseguem perceber pela imagem. Veja que é a imagem do mesmo dia, o satélite passou no mesmo dia, captou as bandas aí do comprimento de ondas. E ao fazer o cálculo a gente observa que o NDVI já está parte da área indo do 0.6 ao 0.8 e alguma parte aqui, lembra que essa parte aqui, ó, da borda aqui é onde precisava menos calcário, é a parte que precisa de menos correção. E me parece, o Pedro pode conferir aí para nós, parece que aqui tem maior umidade aqui nessa região aqui, não sei, o Pedro poderia confirmar isso também, né? Que tem mais água nessa região aqui também, né? E aí, na mesma data, você vê que o NDRE ainda não saturou, ele está longe. Ou seja, eu consigo utilizar o NDRE para avaliar a cultura um pouco mais adiante da onde o NDVI consegue ir. Porque numa imagem, por exemplo, provavelmente de 5 dias aqui depois, dia 8, por exemplo, ou lá para depois do dia 15, provavelmente essa área estaria toda verde e eu não conseguiria distinguir mais nada, que a gente diz que é o ponto de saturação do índice. Ele chegou, a gente não enxerga mais nada, está tudo verde, não tem diferença. E o NDRE demora mais para chegar nesse ponto. Então eu consigo avançar um pouco mais no acompanhamento da lavoura e tentar identificar alguma mancha, alguma doença, alguma praga que esteja entrando aí na área. Tá? Pode ser utilizado para esse fim, pode ser utilizado para correlacionar com a produtividade, qual é muito utilizado. Tá? Essas manchas em vermelhas e mais claras nos dois índices são as estradas, né? A gente observa claramente isso. Tá? E a área de produção realmente está verde aqui, considerando o NDVI. E segundo o NDRE, tá longe ainda, né? Estamos no 0,4 aqui ainda. E essa parte daqui está entrando no 0,4 a 0,6. Então eu tenho vamos dizer assim, uma longevidade maior no NDRE. Todos chegaram até aqui, que é importante agora, nós vamos fazer a extração dos dados do raster. Vamos fazer de novo uma interpolação dele para utilizar no Smart Map. Tá? Então vamos repetir os passos de ontem que nós fizemos. Nós fizemos ontem esse passo de extração do dado do raster. Tá? Lembram lá que nós utilizamos o pixel? Lembram do pixel de ontem? Pixel. Opa, com X. Pixel. Então tá aqui. Só um detalhe. A gente utilizou esse aqui, ó, pixel de raster para polígono.
nós vamos utilizar o de baixo. Pixel de raster para pontos. Por quê? Eu vou querer jogar isso para interpolar dentro do Smart Map. E aí tem que ser pontos. Tá? Então não vai ser polígono. Eu estou extraindo o dado para uma camada de pontos ao invés de uma camada do tipo polígono. Tá? Precisaria interpolar para se fosse utilizar junto com dado de produtividade, com outras coisas, fora do Smart Map? Não, não precisaria. Eu utilizaria o dado da forma que está aí, eu extrairia o dado, igual a gente fez do cálculo do calcário ontem, extrairia o dado e não ia fazer mais nenhuma interpolação. A gente normalmente não interpola o NDVI. Mas para eu utilizar no Smart Map e para utilizar na zona de manejo do Mingo, eu tenho que fazer aqui a interpolação dentro do complemento, senão eu não tem como eu colocar lá dentro depois. Tá? Então, pixel, raster para pontos, camada, vou fazer das duas, tá? Vou repetir o processo duas vezes, tanto do NDVI quanto do NDRE. Tá? Eu vou só colocar aqui o nome do campo, NDRE. Vou salvar no arquivo. Ó, veja, detalhe, ó, presta atenção, o arquivo agora vai ser shape. Eu estou tirando do raster, estou jogando no arquivo vetorial. Esse arquivo vetorial é shape, tá? Presta atenção na extensão. NDRE 2021 5/3. 3 de maio de 2021. Salvar. Fiz do NDRE, puxei ele, coloquei o nome NDRE e salvei. Juntos. Executar. Está aqui um arquivo de pontos. Ó, vou aumentar o zoom. Ele coloca um centroide, né? Vou pegar um quadradinho aqui, ó, um centroide, como se fosse um centroide dentro de cada ponto desse. Tá? E eu extraí a informação. Se eu vim aqui, clicar nessa camada e abrir a tabela de atributos, tá lá todos os valores do NDRE de cada pixel da imagem. Eu extraí o dado do raster. Vamos fazer a mesma coisa para o NDVI. Pixel raster para pontos, só que agora eu vou querer o NDVI. Pixel raster para pontos. Ele já puxou o NDVI, lembra aquele detalhezinho que eu falei? Eu sempre clico na banda que eu quero antes de abrir o comando, que aí ele já puxa automaticamente. Agora, NDVI. Vou salvar no arquivo. NDVI. NDVI 2021 5/3. Salvar. NDVI, nome do campo NDVI, 3 pontinhos, salva na pasta do projeto, do curso. Executar. Close, está aqui. Não apareceu? Apareceu, olha, está aqui embaixo, ó, vou jogar lá em cima. Então está aqui, vou abrir a tabela de atributos. Está aqui os valores do NDVI para cada pixel. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. É como se fosse um centroide para cada pixel da imagem com o valor deste pixel. Tá? A gente muitas das vezes precisa tirar a informação, né, para fazer uma correlação. Muito comum nos trabalhos de TCC, dissertações e teses, aí, a gente fazer as correlações. Então, aqui é uma das maneiras, tá? De extrair o dado do raster para a gente jogar para um Excel, para um software de estatística e fazer essas correlações. O que eu preciso fazer? Vou fazer aqui por segurança, tá? E vou inserir o lat long em cada uma dessas camadas. Tá? Eu testei algumas vezes sem o lat long e deu um bugzinho, o Smart Map deu uma travada, tá? Não rodou. Então, por segurança, eu vou abrir a tabela de atributos. Estão comigo? Conseguiram a extração? Já fizemos isso, acho que terça e ontem também. Vou abrir primeiro do NDVI, abrir a tabela de atributos, clicar no lapisinho, calculadora de campo, latitude, longitude. Latitude, número decimal real, 8 casas após a vírgula, cifrão Y. Posso digitar, tá? Igual eu fiz ali para acelerar. Qualquer coisa lá em geometria, cifrão Y.
Já deu a pré-visualização, ok. Ok. De novo, calculadora de campo, longitude. Longitude, número decimal real, 8 casas após a vírgula, cifrão X. Ele já deu a expressão válida aqui embaixo. Ok. Fizemos isso já terça, quarta, hoje é quinta. Então tá aqui os dados de lat e long. Salvar a camada. Fazemos a mesma coisa para o NDRE. Vou repetir o processo. Quem está atrasado aí, opa, deu um duplo clique, clica aqui, vem na tabela de atributos, ou clica com o botão direito, abrir tabela de atributos. NDRE, clica no lapisinho para editar a feição, a camada, calculadora de campo, latitude. Eu vou mudar o nome aqui só porque não correu o risco dele não entender lat, eu ter que fazer de novo, eu faço com um só. Tá? Às vezes esses detalhezinhos fazem diferença. Cifrão Y para latitude, decimal real, 8 casas após a vírgula. Já deu uma expressão válida aqui, ok. Longitude, calculadora de campo de novo. Tá? Já estão ficando craques aí no QGIS, né? Estamos repetindo os processos várias vezes. Cifrão X para longitude, já deu uma expressão válida também, ok. Clicar no lapisinho para fechar a feição e salvá-la. Quem já fez ontem e quiser adiantar o processo, é só fazer o mapa agora utilizando o NDVI. Só tem um passo diferente aqui, que eu vou clicar no Smart Map, abrir ele aqui, chamar o NDVI e vou pedir para importar. Presta atenção que esse detalhe que vai acontecer agora, que eu vou clicar aqui, não aconteceu ontem, tá? De imediato. Por quê? O Smart Map, ele processa apenas 1000 pontos. E quantos pontos nós temos naquela camada? 26.000 e poucos. Então, na hora que eu clico aqui para importar, olha o que o Smart Map fala. Que essa camada tem 26.000 pontos e que ele não consegue, não é suportado, porque o limite dele é 1000 pontos. E aí ele vai fazer uma reamostragem. Você quer que faça uma reamostragem? Você não tem opção. Se você quiser utilizar o NDVI para fazer zona de manejo no Smart Map, você tem que reamostrar. Então nós vamos reamostrar. Yes. Ele vai pegar esses 26.000 pontos e transformá-los em 1000 pontos, fazendo uma reamostragem. Você quer que ele apareça no QGIS? Sim. Então tá aqui, ele já reamostrou. Tá? Eu vou só minimizar e vou puxar aqui o reamostrado. Então ele pegou esses 26.000 pontos e reamostrou ele. Não tem que ver na configuração do Smart Map como que ele fez isso, ele utilizou qual equação, média, vizinho mais próximo, como é que foi essa combinação dele lá, utilizando o padrão dele. E aqui ele fez uma reamostragem, tá? Então, em torno do raio aqui, ele pegou e fez uma média. Aqui tem que ver a configuração dele, como é que ele fez. Agora a gente consegue fazer a continuidade no Smart Map com o NDVI. Vou importar agora este arquivo para o Smart Map. Volto no Smart Map. Agora eu não vou importar mais esse NDVI, eu vou importar o reamostrado. E agora eu importo ele. Vou clicar aqui, ó, NDVI, tá? Importar. Agora ele importou o NDVI. Entenderam a diferença? Ontem a gente não precisou fazer a reamostragem porque a nossa análise só tinha quantos pontos? 109. Quando tenho mais de 1000 pontos, o Smart Map sempre vai pedir para fazer essa reamostragem, tá? Então isso vai acontecer com mapas de produtividade e com NDVIs, NDRE, outros índices de outras imagens que eu queira utilizar para fazer zona de manejo dentro do Smart Map, que é o que eu recomendo. É o melhor que a gente tem até o momento, tá? Então eu quero utilizar domingo tanto o NDVI quanto o NDRE para fazer a zona de manejo. Então eu tenho que trazer eles para dentro do Smart Map. Agora a gente segue os passos
que nós fizemos ontem igualzinho. Já importei, vou definir o grid. Polígono é a Fazenda São Pedro do TM. Defino, que ele vai definir o polígono. Vou manter o pixel de 10, porque todos os outros foram interpolados com 10 também. Isso é importante para manter para a zona de manejo. Se você vai utilizar seus dados pensando na confecção da zona de manejo, você sempre vai manter o tamanho do pixel igual, tá? Tudo 10 que nós estamos fazendo aqui. A interpolação, vou deixar o default aqui e mandar ele calcular. Tá? Ele deu um R de 0,99 aqui no linear. No esférico 0,94, no exponencial 0,914, tá? Não tem muita diferença aqui. Ó, o esférico ficou melhor, 942. Vou deixar no esférico aqui, o modelo esférico. O que vai me dizer se está legal ou não é o cross-validate. Mas quando eu tenho dados densamente amostrados, normalmente a crigagem vai ser facilitada, a modelagem vai ser facilitada. Eu tenho dificuldade modelada igual é na análise de solo. Tem um ponto a cada 140 metros, eu tenho um ponto a cada 200 metros numa grade de 2, de 1 para 4 hectares. Então, aí eu tenho dificuldade. Vai demorar um pouquinho, ele está interpolando 1000 pontos. Então, na interpolação, a validação cruzada deu 1.11, lembrando que entre 0.8 a 1.2 é o melhor ajuste possível. Então, o ajuste é bom. Vou só clicar para ele salvar os parâmetros aqui. Vou clicar no range, para ele utilizar o range como interpolação e interpolar. Isso nós fizemos ontem mais de uma vez, estamos repetindo aqui hoje, vamos repetir amanhã, vamos repetir sábado e domingo. Até que fique bem fixado o processo. Diga, vamos fazer do NDRE. Então vou voltar aqui em data, importação NDRE. Vou importar o NDRE. Na hora que eu pedir para importar, ele vai pedir para reamostrar. Sim, eu quero reamostrar. Quero que ele apresente na tela do QGIS para mim. Vou só minimizar. Vou jogar ele para cima aqui, tá? Ó. Vou tirar essa camada, vou tirar as outras todas aqui. Então ele reamostrou agora o NDVI, o NDRE. Nós vamos fazer a interpolação dele. Mudo aqui para o NDRE reamostrado, escolho o NDRE, importo. Importou. Grid. Está processando aqui. Grid, não preciso mexer, é o mesmo contorno, pixel 10 por 10. Interpolação, vou deixar o default dele que ele puxou aqui. Pedir para ele calcular. 0,44. Vou mudar para o esférico aqui, 0,93. Exponencial diminuiu, vou deixar no esférico. Validação cruzada. Vou ver se o modelo está adequado. Vai demorar um pouquinho, tá? Perguntas? Quase exatamente ó, quase um modelo perfeito aqui, ó. A reta deu 1.004. Vou salvar os parâmetros. Vou marcar o range, já está marcado, só interpolar. Ele vai apresentar na tela ali para nós o mapa. Vou minimizar. Vou jogar lá para cima. Agora nós temos o NDRE, tá? Então vamos aqui, duplo clique, banda simples falsa cor, já está. Vou mudar para o discreto. E ó, como eu estou no NDVI, eu vou começar aqui, né, um 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Aplicar OK. Veja que ele deu uma suavizada, né? Uma vez que nós utilizamos a interpolação, nós tínhamos mais manchas quando a gente compara com o NDVI anterior, ó. Ó, ele deu uma suavizada nas manchas, estão vendo? Então tivemos uma suavização aqui das manchas quando eu interpolei, né? Que ele pegou 26 mil pontos e reamostrou para 1000. Mesma coisa com o NDRE. Vamos dar um duplo clique,
banda simples falsa cor, método discreto. Vou começar de baixo para cima aqui, que os valores são menores, tá? 0.8, 0.6, 0.4 e 0.2. Vou diminuir as casas após a vírgula aqui, que eu esqueci, que não precisa, tá? Aplicar, ok. Vamos comparar os NDRE. Então tá aqui o que nós remostramos e aqui o original sem a krigagem, tá? Então ele diminuiu um pouquinho, né? Deu uma suavizada aqui nas manchas aqui, tá? Vou abrir a plataforma aqui do Sentinel Hub. Então essa plataforma aqui que a gente utilizou hoje, que é do Sentinel Hub, tá? Ela é muito simples de utilizar. Sábado de manhã o Silas vai mostrar a gente utilizando uma outra imagem de satélite, uma outra forma de baixar por uma outra plataforma do SDA, e vocês vão ver a diferença. Então a grande diferença está aqui, a gente poder utilizar justamente os produtos L2A. A gente não fez nenhum tipo de correção lá no QGIS. O Landsat é o satélite mais antigo, ele tem aqui também, né? Vocês podem quiser baixar, ó, tanto do Landsat 8 aqui, ó, que é o produto L2 também a gente já tem. Mas a gente resolveu utilizar da outra plataforma justamente para mostrar os dois procedimentos para vocês, tá? Com o objetivo de mostrar a diversidade de opções. Mas a melhor plataforma com certeza e facilidade para, ao meu modo de ver, é o Sentinel Hub aqui, tá? Então a gente utilizou hoje o Sentinel. Então esse é o detalhe importante de marcar o L2A aqui. E aí escolham as datas do período e manda pesquisar, tá? Normalmente para estar usando de maio aqui, abril a maio, para as culturas do milho, tá? E aí as imagens vão aparecer aqui conforme a sua projeção, se você não tiver colocado nenhum polígono aqui, tá? Você vai ter que pesquisar aqui, né? Eu estava utilizando aqui da região de Dourados, então se eu clicar em uma imagem aqui, ele vai projetar essa imagem aqui da região de Dourados, que é onde nós estamos aqui. E já é uma imagem corrigida. Olha a diferença aqui, ó. Eu vim aqui para cá justamente para mostrar a diferença. Aqui é uma imagem L2A já com duas correções e essa aqui sem correção. Ó, perceberam a diferença? Então essa aqui tem uma nebulosidade, vamos assim dizer, né? Um esbranquiçado aqui na tela, diferente do produto L2A, que já tem mais correções, tá? E aqui a gente tem a opção também de baixar essas imagens, né? Vocês viram que na hora do download aqui eu consigo já baixar essas bandas aqui, essas composições que ele faz aqui, ó. Como a falsa cor, como o NDVI de 24/8, tá? Deste ano, ó, 28/4. Então esse aqui é o mesmo NDVI que a gente calculou lá no QGIS, eu poderia ter baixado aqui. Nunca fiz isso, nunca utilizei, sempre preferi baixar as bandas. Aqui eu tenho uma outra combinação de falsa cor. Tá? Utilizou a banda 12, 11 e 4. Esse aqui é um índice utilizado de água, né? Utilizou as bandas 8A e A11. Esse aqui é um outro utilizado também, outro índice. Utilizou as bandas 12, 8A e A4. Esse NDW eu acho que eu tenho lá no canal fazendo o cálculo dele lá, tá? Utilizando a banda 3 e a banda 8. E tem mais um índice aqui, que eu também não sei qual que é a sigla aqui, ó, combinou com a banda 3 e a banda 11. Tá? Tá mostrando água, parece aqui, né? Mostrando água. Onde tem água aqui, ó. Que é o Clube Indaiá, aqui é o lago do Clube Indaiá. Tá? Então eu consigo já baixar essas bandas aqui sem a necessidade de fazer aqueles cálculos que nós fazemos lá no QGIS direto, tá? Recomendação, baixa as bandas, tá? Aqui em importar. Professor, tem como baixar essas imagens direto no QGIS? Olha, vou recomendar aqui, depois vocês utilizam. Tem dois complementos aqui que vocês podem utilizar para baixar imagens. A imagem do Kibers 4A, que é o satélite brasileiro. Então você pode baixar esse complemento, tá? Anotem aí, quem quiser depois testar. E o SRTM Download, que são as imagens de satélite do Topodata, é o projeto SRTM.
E o outro complemento que eu ia mostrar para vocês, que também baixa, mas eu até desinstalei porque estava complemento, é o SCP. SCP. Esse aqui, Semi-Automatic Classification Plugin. Tá? A gente utiliza ele para baixar as imagens direto no QGIS, sem precisar acessar as outras plataformas. Vou até instalar aqui para mostrar, ver se ele melhorou. E você, claro, precisa ter o cadastro lá nas plataformas. Aí você insere seu login e senha aqui na plataforma desse complemento e consegue baixar. Ele abre um monte de janela. Janela aqui, você pode fechar tudo. As do SCP. Tá? E aqui no SCP, ele cria um menu aqui exclusivo para ele, tá? E ele tem aqui, ó, download de produtos. Então eu tenho que colocar meus logins de credenciais, eu já tenho aqui ó, o do Landsat e o do Sentinel, eu já tenho os meus logins. E aí eu venho aqui em pesquisar, eu vou colocar as datas e os locais e as opções de download está aqui. Então eu posso baixar do Landsat, do Sentinel-3 e do GURS. Eu tenho utilizado somente as do Sentinel, desmarco essas e utilizo apenas normalmente as bandas 3, 4, né? 4, 5 e 8 normalmente são as que eu utilizo, que foi a que nós acabamos de utilizar. E aí eu consigo importar elas direto aqui no QGIS sem precisar ir na plataforma. E eu vou extrair só a parte dela, tá? Então esse complemento, junto com os outros dois, a gente consegue baixar as imagens aqui direto no QGIS sem ter que ir na plataforma deles, tá? Então vocês lá no canal tem mostrando esses vídeos como baixar essas imagens utilizando esses complementos. Entregar atividade um mapinha desse, lembrando mais uma vez, layout de impressão de atividades. Coloca o mapa lá e ajusta a legenda para esse mapa, tá? Muda os títulos, né? As pessoas esquecem de mudar os títulos, né? Entregaram vários hoje, ontem que era de fertilidade, estava escrito lá grade amostral, né? Então atualizem os títulos quando vocês mudarem os tipos de mapas, né? Tá? Bom, e hoje vai ser por isso. Quem tiver mais alguma pergunta, a gente fica por aqui para tirando as dúvidas. Quem não tiver, uma boa noite a todos. A gente se encontra amanhã de novo. Amanhã nós vamos trabalhar com dados de altitude, baixar os dados do Topodata e do Alus Pausar que está lá na pasta. Nós vamos utilizar aquelas duas imagens, aquelas imagens que estão lá amanhã. Fazer os mapas de relevo, declividade e extração de curvas de nível, tá?